Graça e paz, igreja. Estamos aqui para mais um podcast, o podcast da Geração Holy. E hoje nós vamos começar a falar sobre um assunto que aos próximos dias nós vamos estar festejando, que é a nossa festa de Pentecostes. Mas antes disso, para você que não me conhece, eu vou me apresentar. Eu me chamo Nalu Santiago, líder de jovens da Geração Holy, pertencente à Igreja Santa Geração, e convido você para participar conosco desse assunto que vai ser extraordinário. Estamos aqui na mesa com duas pessoas assim que têm domínio sobre o assunto. Então, assim, hoje, você que ainda não sabe o que é Pentecostes, ainda não sabe como que é essa festa maravilhosa, fique conosco que nós vamos estar aqui hoje aprendendo sobre. E eu vou passar a palavra aqui para o meu amigo de mesa, né? Fala pessoal, tudo bem? Como é que tá aí na sua casa, no seu trabalho, não sei onde você está agora, mas eu espero que esse podcast ele possa abençoar muito a sua vida. Nós estamos aqui direto dos estúdios da Geração Holy, gravando esse podcast para te abençoar. Eu quero começar dizendo uma frase, ela é em hebraico, ela diz assim, Sheg Shavuot Shameah, que significa feliz festa de Pentecostes. Nós vamos estar tendo festa de Pentecostes agora no final de semana. E eu quero já te convidar para estar aqui conosco, vai ser neste domingo, né? Sim. Vai começar às 7 horas da noite. Venha participar conosco que você vai entender melhor o que é a festa aqui no podcast, mas você vai experimentar o que é isso no culto do domingo à noite. Não tem jeito, você vai ter que estar conosco. Se você já é da casa, não falte o culto de Pentecostes, porque faz parte da cultura da Igreja Santa Geração, a celebração das 3 festas principais que Deus estabeleceu na sua palavra. E nós vamos entender o que é essa festa, por que nós celebramos ela, o que ela significa para nós, a igreja, né, o que ela significava para Israel no Antigo Testamento, e nós vamos entender como isso nos abençoa hoje. Né? E é claro que para falar sobre esse assunto nós tínhamos que trazer uma pessoa de peso, né? Uma pessoa que tem conteúdo e que pode nos ensinar muita coisa. Né? Eu queria que você se apresentasse, por favor, meu amigo. E aí, galera, como é que eu posso dizer assim, estou feliz por participar, né? Eu sou o Cledson, eu já pertenço à Santa Geração, né? Acredito já fazer uns 2 a 3 anos aí, já 2 anos acredito. E a gente vai falar um pouco sobre essa festa que na verdade marcou o nascimento da Igreja de Cristo, né, na Terra, e principalmente para hoje para nós os cristãos, né? E para o povo de Israel foi uma festa marcante em que foi um presente de Deus para marcar um tempo de renovo em Israel. Então, fica conosco, vem e vamos lá, vamos aprender. É isso aí. Hoje a gente vai falar um pouco sobre, como o Bruce já falou, né? A origem, o significado e principalmente a sua aplicação profética para a igreja, né? Ou seja, para nós cristãos. Então, assim, nós vamos começar perguntando para o presbítero Cledson, né? Ele é bem simpático, mas a gente tem muito conteúdo para aprender com ele. Assim, sobre a origem, sobre o significado histórico de Pentecostes. Você pode estar falando para nós, assim? Pentecostes, ele foi uma festa criada, né? Dentro de um evento em que o povo de Israel participou com Deus. O interessante dessa festa, né, é que essa palavra, ela marca um tempo. Ela marca um tempo. E foi exatamente o tempo em que Moisés recebeu as tábuas da lei de Deus. E também a outra parte dessa marcação do tempo é quando o próprio Deus disse que o povo seria um povo diferente, seria novo, seria tudo novo. Então, lá em Êxodo 34, 22, se não me falha a memória, tem essa mesma situação. Eu vou ler aqui para você entender. Né? Pentecoste vem do grego, que significa Pentecostes, né? Que significa 50º, né? 50 dias, vamos dizer assim. E é celebrado 50 dias após a Páscoa. Originalmente é uma festa judaica chamada Shavuot. Né? O Bruce vai entrar uma parte interessante sobre isso. Ou festa das semanas, né? Que se nós contarmos essas semanas, antes de Pentecostes, tem uma festa chamada Festa das Primícias, que é exatamente 49 dias, dá o conto certinho,
né? Eles fazem a colheita, né? Deuteronômio, aqui antes de nós começarmos, nós estávamos falando sobre isso. E é interessante que eles contavam 49 dias. E exatamente no dia 50, né? A festa de Pentecostes era celebrada, né? Era entregue as primícias e então existia um novo ciclo. Por isso que é interessante a gente aprender sobre isso. Se você ainda não entendeu que a sua vida cristã, ela gira em torno de ciclos, está na hora de você começar a aprender um pouco sobre isso. Porque até a origem dessa festa, ela tem um significado tão simbólico e poderoso, que é um fim de um ciclo para começo de outro. Sim. Vamos lá. Shavuot, ela é uma festa muito importante para nós, porque foi nessa festa, porque às vezes você vai ouvir, né, nós somos pentecostais, o Pentecostes, a festa de Pentecostes. Fala só fogo, né? Na igreja, às vezes está muito ligado a batismo com o Espírito Santo, a falar em línguas, porque a gente ouve muito falar dessa festa lá em Atos 2. E aí a gente fica mais com o que aconteceu naquele dia do que com a festa em si. Só que é o seguinte, você precisa entender que de fora do tempo, Deus não está tomando decisões aleatórias dentro do tempo. Tudo tem um sentido. Exato. Então ele usa o tempo para marcar fins e começos. Né? É o que a gente chama aqui na igreja de ciclos. Né? Já faz uns dois anos que eu venho anotando as palavras por estações, né? Então tem o cultos de celebração de outono, que nós estamos agora. Isso. Agora, a partir da segunda semana de junho, nós vamos entrar no período de inverno. E aí, o que eu percebo? As palavras que Deus vem trazendo para a igreja ao longo de um ano, elas vão mudando conforme a estação muda. Sim. Exato. E as pessoas, tipo assim, todos os tempos da Bíblia, eles vão servir para nós como referência, pra gente, para ser didático, né? Deus vai usando isso como didático. Já voltando agora especificamente para Pentecostes era uma festa. Então o que aconteceu em Atos não foi o Pentecostes. Não. O que aconteceu em Atos foi um derramamento do Espírito Santo na festa de Pentecostes. Por exemplo, outra coincidência muito legal que tem também, Jesus ele estabelece a Santa Ceia. Só que a Santa Ceia ela acontece na Páscoa. Sim. Então, quando Jesus estabelece a nossa Santa Ceia, ele já tinha ceiado. Sim. Porque tinha uma ceia antes. Isso. Então vai dizer assim, depois deles ceiarem, ele pega o pão, reparte, depois pega o vinho e reparte com todo mundo. Por que eles já tinham ceado? Porque tinha uma ceia da festa da Páscoa. Sim. E aí na Páscoa ele traz um cumprimento profético e estabelece um memorial para nós. Memorial, né? é. Um memorial para nós. Isso também vai acontecer em Pentecostes, tá? Então as festas de Israel, não é de Israel, né? As festas bíblicas, elas servem para nós, a igreja, e aí eu quero que você entenda isso, porque a Igreja Santa Geração celebra essas festas, ela serve para nos ensinar sobre a palavra de Deus de maneira didática. Isso. Ao longo de um ano e principalmente ao longo de uma vida. Criando memórias. Criando memórias. Que esse é o nosso objetivo. Não é só objetivo. para as criancinhas essas festas. É geracional. Ela também é para nós. É para nós, exatamente. Pode ir para a próxima. E exatamente. E a gente vê que para os judeus era um momento de agradecimento pela colheita e renovação da aliança com Deus. Isso. Mas para os cristãos, Pentecostes ganhou um significado novo e maior. A descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, como narra em Atos 2, que a gente vai entrar falando agora, marca o nascimento de uma igreja cristã. Então, vamos falar um pouco. A gente estava aqui nos bastidores. Quando a gente passa a realmente prestar atenção em cada palavra que a palavra de Deus nos ensina, nos direciona, a gente vê que é realmente nos pequenos detalhes. E aí, como ele é um evento do Novo Testamento, e ele tem o seu significado, aí o presbítero Cleiton vai estar falando para nós, né, sobre Atos 2 agora. Então, gente, é assim. Atos 2 começa em uma reunião, né? Eles estão reunidos. Novamente, é uma marcação de tempo. Perceba bem, eu vou falar muito sobre isso para a gente poder entender que Deus não é aleatório. Sim. O problema nosso é que muitas vezes a gente acha que Deus é aleatório. Tudo tem um sentido, cara. Tanto que não é aleatório, gente, que Jesus não mandou eles ficarem orando assim, vamos para uma sala lá e fiquem orando. Não. Sim.
a festa de Pentecostes, ela é precedida por um período de oração. De oração, Que exatamente. vai ter uma festa um dia antes, que é a festa das primícias. Das primícias, que é uma dedicação. Que é uma dedicação. Isso Então aí. eles passavam ali um período de uma semana orando. Então o que Jesus está mandando é só eles continuarem cumprindo o que ele já cumpriu, uma vez que todos os discípulos são judeus. Isso, Sim. exatamente. Então eles vão lá para cumprir o que já cumpriu, né? Para Isso. cumprir a festa. Só que essa festa agora tem um novo significado que Jesus vai trabalhar nela. Pode continuar, por favor. O que é interessante é que, assim, eu vou ler essa parte, que é para ficar assim, a gente entender um pouquinho, né? Vamos ter um pouquinho de paciência aí. Chegando o dia de Pentecostes, presta atenção, chegando o dia, então eles já estavam lá. Essa festa de Pentecostes, ela é uma das 3 festas que eram, vamos colocar, convocatórias. Elas eram convocatórias. Era a festa da Páscoa, convocatória, né? A festa de Pentecostes, que é Shavuot, que era convocatória, e a festa dos tabernáculos, que era uma reunião de todas as tribos, e elas eram ordenadas de fato a chegar lá, a estar no templo para poder render essa celebração. Porém, nesse tempo, olha só, diz aqui, chegando o dia de Pentecostes, estavam, Atos 2:1, né? Estavam todos reunidos num só lugar. Jesus tinha dado, como o Bruce já disse, já tinha dado uma orientação, olha, vocês fiquem aí. Porque quando eles ouviram a mensagem do evangelho, eles queriam sair pregando, falando. Mas, porém, Jesus disse para eles, olha, vocês precisam ser preenchidos de algo. Mais uma vez, Deus não faz nada aleatório, Bruce. Nada, nada aleatório. Nada, as coisas que Deus faz, irmãos, não é do nada. A gente tem um costume aqui na igreja de dizer, meu Deus, a gente estava lá, de repente, do nada, Deus, né? Não é do nada. É então, a cristocidência, não é coincidência, é cristocidência. Cristocidência. Anote. Então anota aí. Então olha só, todos reunidos num só lugar. Eles estavam juntos como Jesus tinha ordenado. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Presta atenção aqui, é um detalhe importante aqui. Não era um vento, como muitos de nós já falamos por aí, né? Essa tradução aqui, se você for um pouquinho mais para frente, acho que a Ana Lu está aberta aí. King James. Isso, está na King James. E é interessante que na King James, lê o versículo, Ana Lu, por favor. Ele fala assim, e tendo chegado o dia de Pentecostes, eles estavam todos concordosamente em um só lugar. E de repente veio um som do céu, como de uma rajada de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Então você percebe que é como né? Então é um som, mas o som é como de um vento. Para eles, a tradução literal disso aqui é um espírito se movendo. Sim. Vamos colocar dessa forma, fica mais simples de entender, né? Lá na criação, o Espírito de Deus, está lá em Gênesis, dizendo que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ele estava criando as coisas, irmãos. Presta atenção nisso. Agora veja a coincidência. Não é coincidência. Você entendeu? Deus não faz nada aleatório. Deus estava criando algo tão potente que ia ficar na terra, chamado Igreja de Jesus Cristo. E mais uma vez, o som como de um vento impetuoso, o ruar de Deus vai e sopra. Eu quero que você entenda aqui, isso aqui é muito forte, Bruce, porque assim, quando ele sopra sobre as pessoas que estavam ali, elas são preenchidas de virtude, de poder. A mesma unção, vamos colocar dessa forma, a mesma unção, a mesma ação que Cristo carregava. Sim. Quando Cristo unge aqueles 70, eles ficam tão dotados de poder que eles fazem coisas inacreditáveis, né? E aqui, naquele momento, era só um momento de demonstração de poder que Cristo estava enviando eles para eles perceberem o quanto que era nobre, né, esse momento. Porém, aqui é o próprio Espírito Santo que vem sobre eles, como o próprio Espírito Santo veio sobre Jesus quando ele foi batizado. Então, a mesma carga de poder.
Eu quero deixar isso claro, irmãos, para a gente poder desmistificar isso da nossa cabeça. Ah, Jesus era Jesus. Jesus é Jesus, Filho de Deus. Porém, na terra, Jesus, homem, precisou da manifestação do Espírito Santo. Então, a nós, da mesma forma, precisamos da manifestação do Espírito Santo. Então, nesse tempo de Pentecostes, nesse tempo de dedicação, que olha, presta atenção, a dedicação é que atraiu esse momento. O Senhor fez isso porque esse estava fechando um ciclo e começando outro. Exatamente. E em Atos 1:8 fala assim: mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Pronto. Então, precisa de poder para anunciar a verdade de Jesus. Sim. Né? Paulo também disse isso, ó, eu não convenci vocês com vários discursos de sabedoria humana. Eu não vim só com isso. É necessário sim você aprender. Né? Eu costumo dizer assim que o crente tem duas asas. Uma asa é o sobrenatural, oração, jejum, né? Leitura da palavra, que é a outra asa, que é o conhecimento. Então, sim, o conhecimento, irmão, sem ele, sem entender, a gente vai começar a continuar entendendo que Deus faz coisas aleatórias. Ele não faz. Ele faz as coisas certas e calculadas, porque Deus, ele é exato no que ele faz. Sim. Então, quando o poder desceu, né, não marcou o Pentecostes, né, não nasceu Pentecostes ali. Não, nasceu a Igreja de Jesus Cristo num fechamento de ciclo, como Jesus também celebrou a Páscoa, justamente para fechar um ciclo. Então, irmãos, é muito interessante a gente falar sobre isso, e a festa de Pentecostes, ela trouxe essa fusão do Espírito Santo com a igreja, e por isso que a igreja, ela é capaz de realizar milagres, ela é capaz de realizar sinais e maravilhas, porque Deus, nesse tempo, ele preencheu, no começo lá, foram 120 pessoas nesse dia. Elas não estavam apenas orando, irmãos, elas estavam sentadas, esperando algo. E quem causou a ação, o preenchimento, foi o próprio Deus. Sim. Amém? Amém. Sim, eu acho legal que Atos 1:8, a palavra poder, do grego dínamos, que é da onde nós temos a palavra hoje, dinamite. Isso, é. Uhum. É para você ter a ideia do que era a expectativa. O poder que eles estavam esperando era uma expectativa de que se fosse algo explosivo, que destruísse estruturas, que quebrasse com tudo. E eles recebem ali em Atos 2 a descida do Espírito Santo, é como um som de um vento, porque antes, no final de Lucas vai deixar relatado que Jesus aparece para eles após a ressurreição e sopra sobre eles. E diz, recebei o Espírito Santo. E aí eles vão depois viver esse relato, viver essa experiência, e ali eles vão ter a capacitação do Espírito Santo para começar a fazer a obra de Deus. Porque é uma das coisas que eu acho muito legal no reino de Deus, é que assim, o reino de Deus para nós, ele é como um adulto, você que é adulto brincando com criança, o pai brincando com o filho, né? Toda a estrutura, tudo que existe naquela brincadeira está sendo mantida por aquele adulto, por aquele pai. O adulto está no controle todo o tempo. E mesmo que a criança acredite que ela esteja coordenando a brincadeira, ela só é um participante. Isso. Sim. Tudo ao redor é sustentado pelo adulto, né? E aí Deus vai fazer o quê? Deus é quem nos atrai, Deus é quem nos salva, Deus é quem nos sustenta salvos, Ele é quem manda o Espírito Santo, o Espírito Santo é quem nos capacita, nos convence, nos corrige. Então, toda a obra, todo o mover, levar a igreja, evangelizar, todas as coisas, é tudo Deus fazendo através da gente. Isso. Então, no final, nós estamos só cooperando. Como o apóstolo fala muitas vezes. Como Paulo fala realmente, né? Somos cooperadores de Deus. Então, o que eu acho maravilhoso dessa festa, por que foi nessa festa que isso aconteceu? Porque Deus calculou a festa, querido. Sim. Entendeu? Ela não é aleatório. Porque não aconteceu na festa dos tabernáculos, que todo mundo estava reunido? Porque não ia fazer um sentido. Por que não aconteceu 51 dias depois? Por que não aconteceu 48 dias antes? Isso. Né, depois? Aconteceu exatamente 50 dias depois. Deus não erra, a cronologia de Deus é exata. Por exata. que Jesus morre no sábado
antes da Páscoa? Por que ele ressuscita exatamente no dia de Páscoa? De Páscoa. Entendeu? Porque essas coisas, elas não estão desconectadas. Não. A história do mundo, né? A história de Deus, ela não é uma história de alguém que perdeu a mão no começo e tá tentando correr atrás do jogo para ver se resolve seus problemas. Tipo, eu fiz vários planos, o plano B, o plano A não deu certo, vamos pro plano B, plano C, não teve isso, gente. Realmente, a cronologia de Deus é exata, é tanto que tá tudo marcado e demarcado. Hoje, inclusive, eu gosto de citar esse tema, né? Essa parte aqui, não faz parte, mas é interessante a gente falar sobre essa parte aqui. Israel é a bússola, né? Ele é o relógio. Então, quando o profeta disse, olha, olhe para Israel, quando florescer, quando estiver florescendo, interessante isso, por quê? Porque Deus não erra. Sim. A demarcação de Deus é exata, o tempo de Deus é exato, já está tudo, né, cronometrado por Deus. O que Deus deseja ainda fazer é fazer essas coisas através de nós. Sim. Esse é o desejo de Deus. Esse evento, como a gente acabou de aprender, ele marca o início da missão da igreja. Isso. De levar o evangelho até os confins da terra, né? Porque lá em Atos 1 fala, né? Desceu o poder e vocês sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até o último dia da parte dessa terra. Isso. Ou seja, a gente entende que, além disso, o Pentecostes simboliza uma nova aliança, onde a lei não está mais escrita em tábuas de pedra, como o Clétis falou no início, mas nos nossos corações, nos corações dos crentes pelo Espírito Santo. Né? E aí, na hora que eles estavam falando, eu fui abrir Jeremias 31:33, que fala assim: eis, no entanto, a aliança que celebrarei com a comunidade de Israel. Passado aqueles dias, afirma o Senhor, registrarei o conteúdo da minha Torá, lei da mente delas, e escreverei no mais íntimo dos seus sentimentos, seus corações. Assim serei de fato o Deus deles e eles serão o meu povo. Exatamente, forte, né? Então, assim, para a gente entender que o Senhor vai cravou isso aos nossos corações, né? Como a palavra dele diz, trazendo para a gente hoje, qual que é a aplicação profética para a igreja hoje? Então, assim, qual que é a aplicação deste evento para a igreja de hoje? Assim, o que você fala para os jovens, para quem está nos assistindo? Esse pessoal do podcast que gosta de colocar a gente no fogo, irmão. Negócio que... Tá bem que... eu vou falar de uma parte que eu gosto muito de trabalhar aqui na igreja, é a parte do profético, né? E acho que é por isso que a irmãzinha deu essa deixa aí. A gente precisa, né? Queridos, assim, hoje, a gente olhando a igreja de Jesus, conhecimento não falta. Inclusive tem até muita confusão. Sim. Porque há extremos. Estava comentando isso com o Bruce, ele vai lembrar da conversa que eu tive com ele há um tempo atrás, que muitas vezes as pessoas não entendem os 5 ministérios e elas acabam destruindo a unidade desses 5 ministérios. Porque os 5 ministérios não há um mais poderoso do que o outro. Há diferentes funções distintas. E quando a gente fala sobre essa questão profética, hoje parece que coisas proféticas é barulho, né? Coisas místicas, né? Então, tô vendo um avião voando, tô vendo um gato, tô vendo alguma coisa. Não é que não faça parte, mas tudo tem um simbolismo. As pessoas, elas sonham também, nesse tempo agora elas sonham, e elas não entendem que elas precisam da palavra de Deus, a primeira profecia. Essa aqui é uma profecia, ela foi entregue para nós, e ela precisa ser constantemente visitada. Quando você tem sonhos, você tem essas coisas, você precisa visitar a palavra, porque ela tem todos esses exemplos, todos, né? Como você está falando hoje, como a gente, falando para a juventude, falando para irmãos, falando para qualquer pessoa, querido, crie um relacionamento saudável com o Espírito Santo, crie um relacionamento saudável com a sua Bíblia. Por que Clécio está falando isso? Porque, irmãos,
se a gente não entender, por exemplo, aqui Jesus deu uma ordem, a ordem era muito simples, ó, vocês ficam aí. Onde é que está algo espiritual aí? Tipo assim, algo transcendental que as pessoas querem ter, querem falar, algo místico, como o Bruce disse. E há um tempo atrás eu estava falando exatamente isso para ele, porque o problema do entendimento hoje é que as pessoas, por ter conhecimento, elas acabam tirando, como é que eu posso colocar de uma forma simples para a gente entender, a singeleza do movimento do Espírito. O Espírito Santo é educado. Sim. O Espírito Santo, ele é inteligente. Então, tipo, claro que quando há um derramar de poder, que a gente, né, culturalmente chama de fogo, né, e tal, e as pessoas se descontrolam, isso não é o fim. Isso é apenas o começo. Sim. Isso é apenas o começo. Desfrutar da presença do Pai é um privilégio. E isso é a presença do Pai, é um privilégio. Eu não posso apenas usar isso como um momento místico para mim na igreja, né? Porque eu também posso viver isso no meu trabalho. Sim. Se isso não me dá respaldo para mim ir para o meu trabalho, fluir no meu trabalho, eu vou dar um exemplo aqui, né? Como a gente pode realmente andar nesse ambiente. Eu costumo, sempre quando eu estou trabalhando, eu costumo orar em línguas, né? É um costume meu. Eu já tinha adquirido isso antes, até mesmo do Ouvir e Crer, do pessoal do Ouvir e Crer, que divulgou isso com muito empenho no Brasil, né? E depois outros líderes também. E eu entendi isso orando no meu quarto de oração. Uma pessoa disse para mim: olha, você quer ter experiência com Deus? Leia a palavra, estude ela com muita vontade. Então eu fazia de tudo para comprar. Eu comprava um dicionário, eu comprava um outro dicionário. Eu preciso de um dicionário hebraico, preciso de um dicionário grego para entender o Novo Testamento. Eu ia lá e lia e tal. E aí, muitos livros. Então, qual é a receita que eu posso dar hoje para as pessoas, né? Para os jovens? Querido, desfrute da sua Bíblia. Desfrute dela, seja curioso. Eu não sei se você sabe, mas eu vou soltar aqui uma curiosidade bíblica, né? Deus, certa feita, ele queria destruir um rei. E eles estavam numa reunião e tinham vários espíritos nessa reunião. Isso é bíblico, irmãos, tá lá no texto. Vá procurar lá que você vai ver. E Deus falou: como é que eu vou fazer para... eu quero destruir esse. Quem é o voluntário? E o espírito se levantou lá. E ele controlou, se não me falha a memória, né? Tomara que eu esteja errado, acho que foi 70 ou 80 profetas. Se eu estiver errado, o professor Bruce me ajuda aí. Contra um profeta apenas. Então, assim, pesquise isso aí, procure para você ver, né? E foi interessante o final, né? Então, soltar só essa daí para você, essa curiosidade para você procurar. Então, hoje, tenha curiosidade com sua Bíblia, né? Pega um dicionário, não só um dicionário de português, mas um dicionário hebraico, um dicionário grego. Invista na sua fé. Invista na sua fé. Leia livros. Essa semana eu estava falando sobre isso no Profético, né? E foi gostoso, porque hoje nós temos dentro da igreja, Bruce e na Lu, eu identifiquei isso em alguns momentos dentro, né, de vários locais, de vários ambientes que eu já tive, pessoas que, infelizmente, elas apenas só pelo conhecimento, elas se tornaram céticas, elas se tornaram altamente críticas. E, irmãos, criticar é uma coisa do diabo. Sim. É o diabo que inventou esse negócio. Deus não inventou nada disso, né? Deus criou a exatidão. Então, hoje eu posso dizer isso para a juventude. Tenha esse momento com Deus mesmo. Se encha da presença de Deus mesmo lá no seu quarto. Trabalhe orando em línguas. Sempre Deus me dá uma resposta ou me dá um entendimento sobre a palavra dentro disso, né? Mais claro. Então, assim, tem experiência com Deus, busque, né? Se você nunca teve curiosidade de ter esse relacionamento com Deus nesse nível, procure, porque eu tenho certeza que você vai encontrar um Deus
que vai te acompanhar. Você vai dizer, Deus, onde é que o Senhor está? Eu estou aqui. Né? Porque ele realmente, quando o Espírito Santo veio e a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, ele vem morar definitivamente dentro de nós e ele é capaz de mudar a nossa história. Né? Então eu posso deixar aí essa gama de coisas aí, né, para as pessoas poderem se aperfeiçoar. Sim. Né? Só um adendo. O que você falou é importantíssimo. Se você quiser aprender mais sobre isso, sobre a questão que você falou da pessoa que lê demais e acaba partindo para um ceticismo, cético, criticismo, né? volte 2 episódios e assista as nossas 2 episódios sobre disciplinas espirituais. Existe uma conta que eu não criei, lógico que não, mas uma conta que o Espírito Santo me ajudou a gerar na cabeça, que é o seguinte: se você exerce muito a disciplina da leitura da palavra e não ora, você será enganado por um espírito de religiosidade. Exatamente. Você cairá na religiosidade que os fariseus caíram. Você vai entender de toda a letra e nunca conseguirá traduzir o texto. Exato. Né? Se você exerce demais a disciplina da oração, portanto não exercita a da leitura da palavra, você cairá no mesmo engano desse rei que o presbítero Crédito falou. Você será enganado por espíritos de engano. Isso. Que vão simular eventos espirituais para você, e você vai ficar o tempo todo assim, nossa, uau. E aí você vai ficar sendo enganado como uma criança agitada na praça. Isso. Entendeu? É o que Paulo falava. E se você exerce essas duas disciplinas e não exerce a do jejum, você cairá em inconstância o tempo todo. Exatamente. Eu ia falar a mesma coisa. Chega, veio assim. Olha, ficou para a Lu falar do jejum. Mas é porque realmente isso é muito forte. Mas o jejum, a gente falou em 2 episódios dos últimos 2 podcasts que foram gravados. Então, assim, outra coisa que eu quero também falar para vocês jovens. É muito importante vocês também valorizarem o nosso podcast. Porque tem conteúdo, assim, extraordinário. E a gente vê, assim, que, como a gente acabou de dizer, nada é por acaso. A gente está falando a mesma linguagem. Cada convidado que a gente traz aqui, a gente percebe que a mesma linguagem, o direcionamento, ele é para o mesmo rumo de que busque relacionamento com o Senhor no seu secreto. Sim. Busque relacionamento com a palavra. Né? A gente falou as disciplinas espirituais sobre o quê? Oração, leitura da palavra e jejum e relacionamento. Ou seja, você foi chamado para essas 4 coisas porque o Senhor escolheu você. Você não está aqui à toa. Então, assim, o evento de Pentecostes, ele foi para testificar verdadeiramente que o Espírito Santo de Deus, ele está em você, ele te direciona, ele consegue abrir a sua mente para você não ser guiado por espíritos enganosos. Então, nós precisamos entender o quê? Que nós precisamos crer e confiar na palavra, que foi aquilo que o Senhor deixou pra gente. Então, muitas das vezes a gente permite várias coisas não acontecer na nossa vida porque a gente deixa ser guiado pelos outros e não buscar aquilo verdadeiramente na palavra. Então, assim, se você ainda não entendeu o que é disciplinas espirituais, o que é perdoar, o que é se arrepender, a gente tem um vasto conteúdo, só você voltar no podcast, porque assim, cara, a gente investiu muito nisso, então assim, a gente vê que tá impactando vidas, tá transformando vidas, então só falta você realmente se posicionar em praticar tudo isso. Sim. Eu quero aproveitar esse momento então e pedir pra você, curta, pelo amor de Deus, o vídeo, não dá trabalho, curte o vídeo. Aí eu vou lá ver, nós temos quase 100 visualizações e 10 curtidas. Cara, você não conseguir curtir um vídeo, se você perder pro like, você vai ganhar do que na vida, né? Exato. Eu ouvi um podcast que é assim. Por favor, compartilha. Toda vez que você compartilha o nosso podcast, o YouTube entende que ele é muito importante para você e vai recomendar ele para pessoas com seu perfil no mesmo YouTube. Ou seja, alguém pode estar sendo abençoado por esse mesmo podcast só porque você compartilhou. Isso. É uma espécie de evangelismo. Tudo bem? Uma questão que eu queria deixar avisado, que você falou. Lembrei. Nós estamos sempre se antecipando ao que vai acontecer na igreja. Exatamente. Então, se você quer estar no espírito, você quer estar atento ao que está acontecendo no mover da Igreja Santa Geração, fique ligado nos Holycasts e manda para sua célula. Você que é líder de célula, manda para os seus discípulos, manda para os seus amigos, compartilha com o pessoal. Porque, por exemplo, no culto de domingo, o apóstolo soltou uma frase que nós já falamos nos 6 episódios atrás.
Entendeu? Por quê? Porque nós estamos sempre ali. Nós estamos prestando atenção nos cultos, na agenda da igreja, no que vai acontecer, debaixo de oração também, por pessoas que oram por nós. Então nós não estamos aqui só, sabe? Não é um negocinho, vamos lá fazer um negócio de qualquer jeito e tal. Sim. Tá sendo organizado, tá bom? Apesar dos nossos pesares, né? Apesar dos nossos perrengues de bastidores. Mas nós estamos debaixo de um mover. Exatamente. E se você não prestar atenção nisso, você não vai se tocar quando a trombeta mandar o povo andar, quando a trombeta mandar o povo parar, quando a nuvem descansar e quando a nuvem se mover. Para isso você tem que estar de ouvidos atentos, de olhos ligados. E é isso que Jesus estava dizendo quando ele falava assim, vigiai e orai. Para você saber discernir os tempos, entendeu? Porque senão você sempre vai ser o irmão que dorme. Aí não tem como, né? Então, assim, a estratégia que eu criei foi o quê? De criar uma lista de transmissão, porque é os meus contatos, então é isso que eu falo pra você. E eu mando. E aí eu percebi o quê? Como eu mando devocional, teve um dia que eu dormi até um pouco mais, porque a gente é humano, né? Só que assim, a gente percebe a importância, porque muitas das vezes a gente acha que é como o pastor Potier fala. Os frutos que a gente consegue gerar é realmente no secreto. Então assim, como que você gera dessa forma? O seu meio, como a gente já falou em outros podcasts, né, Bruce? Sim. Que eu não consigo alcançar as pessoas que você consegue alcançar. Então, assim, o podcast, como ele é tão edificante para a ssua vida e para pessoas que você conhece, porque muitas das vezes a gente ouve uma palavra e a gente fala o quê? Ai, dá para fulano, né? Cabe para aquela pessoa. Então, assim, já que cabe para aquela pessoa também, cria uma lista de transmissão. A gente sempre está colocando os cultos nos grupos, os nossos podcasts também estão nos grupos, então encaminha. Eu percebo assim que, por honra e glória do Senhor, muitas pessoas estão sendo edificadas por conta dessa minha lista de transmissão. E no devocional, teve um dia que realmente, nem eu falei, eu dormi um pouco mais, não mandei no horário, eu recebi mensagem que atrasou para mandar o devocional, ou seja, a gente, e pessoas que a gente nem esperava, porque eu fiz uma lista de transmissão e legal. Vida que segue. Então, você pensa que, ninguém está se importando, tá sim. Sim. Tudo que é do reino de Deus tem importância. Para você pode achar que não é importante, mas para aquela pessoa que está recebendo, você não sabe como está o dia dela. Então isso abrange tudo, abrange a forma como a pessoa está, a forma como ela precisava só de uma palavra de alegria, e os devocionais, que é a palavra viva, ela é eficaz para quem está recebendo, né? Porque a palavra de Deus diz que ela não volta vazia. Então você não pense que você está encaminhando isso para alguém que vai voltar vazia, porque não vai, você vai estar edificando. Isso. Então, assim, nós fomos chamados para quê? Fazer o ID, levar a palavra do Senhor. Então, tudo isso que a gente faz, é que nem o Bruce falou, existe um cuidado, a gente está debaixo de uma palavra profética, a gente está conectado com aquilo que o próprio Espírito Santo está falando na igreja. E isso se chama o quê? Sensibilidade no Espírito. Então, nós precisamos estar sensíveis àquilo que o Espírito Santo está dizendo. Então, assim, eu convido você para, se hoje eu não estou fazendo normal, seja diferente, nós fomos chamados para ser diferente. Então, assim, essa palavra de Pentecostes, eu ouvi lá no meu trabalho, que a menina falou, uma menina de 14 anos falou, eu até comentei nos últimos podcasts, o que é Pentecostes? O que é festa das colheitas? E eu até brinquei que a menina é aqui da igreja, eu falei, mas você respondeu? Ela respondi, expliquei, ou seja, uma menina de 14 anos, sabe? Mas ela sabe por quê? Porque ela se permitiu a ouvir, a aprender, a ler. E eu achei interessante que ela foi na própria palavra. Eu abri o versículo, mostrei para ela, expliquei para ela, ou seja, a palavra não volta vazia. Então, nós fomos realmente chamados para fazer o ID dessa forma. Então, é no simples mesmo, que nem o Clédio falou, é na simplicidade. Isso. Porque o Espírito Santo, ele é simples. Isso. Ele é educado. Eu quero colocar aqui uma... É interessante isso aí que você falou, Nalu, porque muitas vezes a gente está aqui falando sobre isso, a questão do Pentecostes, explicando a origem, e hoje para a igreja, já passamos por todo esse processo, e essa questão, como que a pessoa pode viver isso, né, esse ambiente proporcionado pelo Espírito de Deus na sua vida. É interessante aí, essa que você está falando, eu tenho uma lista de transmissão, eu tenho certeza, é assim que o Espírito Santo usa as pessoas.
Sim. Eu quero desmistificar uma coisa aqui, quero aproveitar e usar essa deixa aí, né? O Espírito de Deus, ele sempre vai trazer um sopro, como aconteceu aqui. Ele vai trazer uma orientação. O Espírito Santo, ele é capaz de orientar uma pessoa. Sim. E é interessante que, assim, não é do nada. Por isso que eu quero deixar claro. Você é servo de quem? Você não é filho de Deus? Deus é exato. Exatamente. Não é? Deus não erra. Então, se Deus está falando para você, ó, pega o teu celular, manda pro teu amigo fulano de tal. Cara, não é você. É o Espírito de Deus usando você. Sim. Exatamente. Ah, mas eu não oro tanto assim. E quem te falou que é essa oração toda que vai fazer Deus falar contigo? Deus fala contigo porque Ele é Deus. Porque Ele quer relacionamento. Se você não falar com Deus, Ele vai falar contigo. Exatamente. Cleiton, olha o que você está falando. Pode pesquisar na Bíblia, querido. Pode pesquisar na Bíblia. A palavra de Deus sempre mostra um Deus maravilhoso, compassivo, justo, amoroso, em busca de um relacionamento com um ser que Ele criou. E você acha que toda vez que você tem esses insights do Espírito Santo, por isso que eu estou desmistificando isso aqui agora, não é sua mente. Não é, porque eu sou bonzinho, eu estou mandando para fulano, porque eu consegui lembrar. Não, não é, Ana Lu, não é. Não é. Por que não é? Porque você é filho de um Deus que quer abençoar as pessoas através de você. Sim. Então se sinta nesse tempo, né, ou melhor, perceba nesse tempo que você é necessário. Use seu celular para abençoar essas pessoas dessa forma. Use essa mensagem para abençoar as pessoas também. E espere, o Espírito Santo, ele vai falar, porque assim como ele veio na festa de Pentecostes, preencheu as pessoas, ele encheu tanto as pessoas, que um homem que traiu Jesus, vamos dizer assim, negou Jesus 3 vezes, esse mesmo homem, ele teve a capacidade de ministrar para muitas pessoas que ali estavam, teve a coragem de dizer para as pessoas, olha, o pessoal começou a achar que eles estavam bêbados, né? E eu acredito, isso é particular meu, irmãos, eu acredito que as pessoas continuaram falando em línguas, né? E o Espírito Santo, ele fez a transliteração, tem um outro nome, né? Ele transmitiu a mensagem de Cristo explicada para cada língua que estava ali. O interessante disso é que essas pessoas, elas se permitiram ser usadas. Então, mais uma vez, Deus usando pessoas para alcançar pessoas. Sim. Amém? Então, Deus, ele quer ter um relacionamento com você para alcançar pessoas que eram igual a você, que estão passando por situações difíceis. Então, interessante, Pedro, ele se levantou e explicou tudo, irmãos. Tudo. O cara era um pescador, Bruce. Apesar de ser um judeu, né? Ele era uma pessoa bem conhecida, acho que era nesse quesito dele, ele tinha um entendimento sobre isso, que era criado desde pequeno. Como todo judeu normal. Isso, como todo judeu normal. Porém, quando chegou a capacitação, o dínamo, a graça, o que você quiser chamar, unção de conhecimento, vamos dizer assim, que ele fluiu num dom de conhecimento ali. E o Espírito Santo fez ele narrar toda uma situação de um texto que também estava fora dali, que era Joel. Né? Ele também fala sobre isso. Sim. Ele lembra da promessa de Joel, o profeta Joel. Ele fala, ó, esse dia aqui está escrito lá em Joel, que Deus ia se fundir, o Espírito de Deus ia se fundir com o Espírito do homem. Isso é muito sério, isso é muito tremendo. Né? Então a gente vê que o Espírito de Deus ele é capaz de influenciar as pessoas, se a gente se permitir, é claro, viu? Sim. Então deixa eu usar. Deixa eu usar. Só mais uma parte. Eu achei legal que você tocou em Joel, e eu queria só pegar esse gancho para mim falar uma parte, que é aquele dia, em Pentecostes, Pedro mesmo vai deixar claro que aquele ali é o início do cumprimento da profecia de Joel. Isso.
E o que eu acho interessante Início de novo, tá vendo? É, Marcação, início. marcação. Deus é marcando o porque tempo. assim, pra você entender, no calendário do judeu, o dia antes daquele era como se fosse um final de calendário, é como se Pronto. fosse um 31 de dezembro. Isso, é. E aquele dia pra eles é como se fosse o nosso 1º de janeiro, era um início. Isso, é, um início. E ali, quando acontece o derramamento do Espírito Santo, que aqueles judeus de várias nações começam a ouvir as maravilhas que Deus faz e fez na sua própria língua, mesmo que os irmãos lá estejam orando em outra língua, Isso. eles acham aquilo estranho. E Pedro vem e fala assim, não, esse povo não está bêbado, você É. não está entendendo. Esse povo está vivendo o que é o cumprimento da profecia de Joel. Isso. Tá? Joel, se eu não me engano, 2:8. Isso. Joel vai dizer que Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne. É. E aí nós vamos ter ali um começo de derramamento, ali, um começo do cumprimento da profecia, porque o que você precisa entender é que essa profecia ela foi se cumprindo dentro do calendário de Deus. E como nós não entendemos o calendário judaico, nós não entendemos nada do que Nada. estava acontecendo naquele dia. É. Então, por exemplo, até o dia 49, depois da ressurreição de Jesus, que é a detalhe festa tremendo, eu festa me da amava desse primícia, detalhe. o que o judeu tinha que fazer? Ele tinha que levar o primeiro fruto dele Primeiro para o fruto. sacerdote. Marcado, o fruto Marcado, dele é. era marcado, Ele tinha exatamente. que. A primeira coisa que ele tirasse ali da lavoura, o Isso, primeiro é. gado, alguma coisa, É. ele tinha que marcar e era do sacerdote. E Era a só- primícia. é, a primícia. Essa primícia foi Jesus, Meu Deus. ok? Que ressuscita na Páscoa Páscoa. e que nos 49 dias depois vai ficar com os irmãos. É. Ele vai ficar isso. ensinando, falando algumas coisas, ensinando alguns negócios, daqui a pouco ele ascende ao Ele céu ascende ao céu. e ele vai ser a primícia dos que ressuscitam, a primícia dos que sobem ao céu. Isso. Tá? Isso mesmo. é 1 Coríntios 15:20. Mas de Isso. fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito a primícia dos que dormem. Meu Então Deus. Jesus ele é o Forte. primeiro da Primeiro. ressurreição. É o E primeiro. quando que ele acontece isso? Na festa das primícias. Primícias. É isso que eu quero que você entenda, que Meu Deus. nada dentro da Bíblia está desconectado. Exato, exatamente. Um dia depois é a festa do Do Pentecoste. Pentecoste. A festa do início Pentecoste é novamente. quando Deus desce Isso. para trazer a lei a lei. no monte para Moisés. Só que Ezequiel, se eu não me engano, agora eu não lembro qual profeta, um dos profetas maiores profetizou o seguinte: a lei não ficará mais escrita nas tábuas de pedras. Isso, Eu não. vou escrever no no coração. coração de vocês. Agora então Deus não desce mais com lei em tábua de pedra. Agora Deus desce, porque o Espírito Santo não é um sopro, É. ele é Deus. Ele é o próprio Deus. Ele desce para escrever a lei no nosso, Coração. porque só agora a gente consegue cumprir a lei. Exato. Jeremias Porque o tá- que é cumprir a lei se não obedecer à vontade de Deus? De Deus. Não é cumprir ritos, É. entendeu? Não. Não é coar o mosquito, como os fariseus faziam. É, isso mesmo. Mas é você conseguir viver segundo a vontade de Deus. Isso. Sim. Uma coisa que eu acho interessante é que é como uma chuva, né? Sim. Os judeus eles gostavam muito da ideia da chuva, porque nesse período lá, no dia 50, era quando começava para eles um mês que era o mês de, se eu não me engano, para eles lá é primavera, ou é outono também, não lembro, mas era um período de chuvas. Inclusive Sim, Jesus morre num período de chuvas, num período Chuva. de frio. É, de frio. E aí o que que acontece? Uma chuva, como você sabe bem, ela não cai de uma vez e acaba. Não. Ela tem um momento que ela vem, depois ela fica mais intensa e no Isso. final ela tem uma última chuva. Ela vai Sim. aumentando. Os judeus, eles, a Bíblia, se a sua Bíblia é Almeida, ela vai chamar isso de chuva serôdia e Isso. temporã. Isso. A primeira é a serôdia e a última é a temporã. Temporã. Então, o que nós temos em Joel é uma chuva serôdia. Serôdia. A primeiro derramamento. Inclusive, isso vai estar na profecia de Joel 2. Ele vai falar sobre isso. É. Durante esse período agora, nós estamos vivendo. Aí você vai ter que participar de uma aula de escatologia, ou um dia a gente traz escatologia no podcast. que Nós é estamos isso. vivendo a 49ª 49ª semana de Daniel. 49, Nós gente, estamos novamente, na semana tá? 49. É, Ok? Exatamente. Aí eu vou te explicar qual é o evento que vai fazer nós virarmos para a semana 50, que é quando Jesus leva a igreja. Isso. Vem. Quando Jesus arrebatar a igreja, nós vamos passar da semana 49 para a semana 50. 50. Igual o Pentecostes nos 50 dias. Exato. Sabe o que significa arrebatar? Tomar Tomar a força. Tipo, cortar, entendeu? Igual eles faziam com os feixes de trigo. Isso. Entendeu? Sabe o que é mais legal? Forte, né? Que legal, né? 1 Tessalonicenses 4,16 diz assim: pois dado a ordem com a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia. A primícia
Você viu? A primícia já foi dada. A primícia dos que vão dormem. ser arrebatados É. são os que ressuscitarão. Exatamente. Eles vão Então ser aqueles primeiro. que já morreram em Jesus, eles ressuscitarão primeiro. Isso. E depois nós seremos arrebatados. E aí nós mudaremos da semana 49 para a semana 50. Mas isso aí é uma aula depois que você vai ter que participar, pelo amor de Deus. Se É só envolve umas com a curiosidades aí, gente. porque É só senão você curiosidade. vai ficar sempre boiando, tá? Então agora nós estamos vivendo um derramamento do Espírito, como eles viveram Exato. em Ato 2. Só que haverá um último e grande derramamento Derramamento. do Espírito Santo que vai dividir o mundo no meio. Isso. Nós vamos ter o povo que vai estar avivado no Espírito e um povo que vai estar apagado no Espírito. Isso. E esse é o povo que vai ficar meio perdido mesmo no arrebatamento, tá? É o pessoal que eu chamo do segundo ônibus. Eles vão pegar o segundo ônibus. Então eles vão sofrer Vai muito sofrer ainda. um pouquinho. Vai no primeiro ônibus. gente. Melhor. Beleza? É. Então a última grande colheita é a grande colheita que Deus vai fazer antes de começar o que nós chamamos de grande tribulação. Tribulação. E aí é aula para escatologia, né? É, Mas aí nós estamos muito Pentecostes longe está já. apontando para isso. É. Então, quando nós estamos ali celebrando festa de Pentecostes, nós estamos dizendo para Deus o seguinte: nós cremos, nós esperamos essa grande Nós ressurreição. também estamos atentos no tempo, Senhor. Nós estamos ligados, Estamos Senhor. Estamos ligadão, Nós hein? estamos remindo o nosso tempo, como disse Paulo. Nós Sim. estamos aqui ansiosos por essa volta. Isso. Nós queremos ser arrebatados. Celebrar a festa de Pentecostes é viver o sentimento de Apocalipse 21, 22, não me lembro. O Espírito e a noiva dizem, Sim. Vem. vem. Isso aí. Maranata. É isso. É isso Entendeu? Exatamente. Então não é uma festa dos judeus. É uma festa do seu Deus que ele estabeleceu na Bíblia como ordenança perpétua para ser Isso. seguida. Entendeu? Porque sabe o que eu acho chato às vezes? Tem gente que vem e fala assim: ah, mas essas festas aí é de judeu, não sei o que lá. Não, essa festa é bíblica. Exatamente. Sabe qual festa não tem na Bíblia Deus mandando você celebrar? Seu aniversário. Não tem Deus mandando celebrar festa de aniversário. Não Sabe por tem. quê? Porque no seu aniversário você faz festa falando que tem um ano a mais de vida. E mentira, você tem um ano a tá- menos. já tá indo Cada embora, aniversário que entendeu? você faz, você tá mais perto de morrer. Ô, entendeu? Deus. E aí o seguinte, o que é festa de Pentecostes? É você tendo a esperança que diante da morte, morto ou diante da morte, Exatamente. nós entraremos Nós no céu. Exatamente. É isso a festa de Pentecostes. Isso. É por isso que é Exatamente. importante você estar celebrando as festas. É. Sem falar que é um ponto de marcação de Deus na nossa vida, da estação, que muda. Agora eu vou falar como alguém que trabalha com a parte profética, né? As estações, elas dependem daquilo que você crê. Exatamente. Tudo que nós estamos falando aqui, né, a questão da festa de Pentecostes, é impressionante. As 49 semanas, é impressionante. O tempo que Deus marcou para a terra também está vivendo o tempo que está vivendo agora, amados. Então, só para você entender, quando eu e você começarmos a compreender de uma forma mais, como é que eu posso colocar aqui, de uma forma bem simples, quando nós começarmos a amar isso de fato, que a verdade é essa, porque se você ama, você obedece, não tem outra conversa aí, né? Então, assim, o que que acontece? Quando você começar a amar e dedicar a sua vida a isso, sua vida espiritual, sua vida emocional, sua vida sentimental, todo o ambiente da sua vida vai mudar. Porque vai acontecer esse mesmo ponto de fechamento para um ponto de abertura. E Deus trabalha assim. Deus já especificou essas coisas justamente por quê? Porque Ele sabe o final. Como a Bíblia diz lá em Apocalipse, Ele é o alfa e o ômega. A história que ele permite que ela continue acontecendo, Ele já sabe tudo. Então, entenda nesse ponto de vista. Eu gostei que o Bruce disse aí, né, nessa questão da gente tá percebendo que não são festas judaicas. Tá? Não são só isso, tá? Mas é uma festa perpétua. Eu acredito que sendo perpétua, até quando a gente subir, acontecerá a mesma coisa. E eu queria deixar aqui essa, né? Eu tô falando demais já hoje. Aproveita, né? E já pode fazer essas considerações finais, certinho. Já pode? Já. Então tá bom. Poxa. Então assim, Infelizmente. foi muito estamos bom, indo hein, pro gente? final. Gostei que o pessoal me botou meio na prensada. Isso é abençoado. Deixa eu falar assim, eu tô esse tempo
eu tenho observado essas festas de uma maneira muito mais concisa, né? Mais exata, olhando a forma que Deus está trabalhando. E eu vou dizer uma coisa profética aqui, né? Para você entender, não é coisa de leseira, não. É algo que eu venho estudando, venho pensando, venho orando e está indo para esse ambiente. Se você perceber, as tribos de Israel, elas são 12. São 12 tribos. E elas têm um sentido por ser 12. 12 apóstolos têm um sentido por ser 12. Quantos são os anciões? 12. Né? São 24 anciões. São 12 de cada lado. Então, se a gente começar a entender, existe um tempo antes e depois. Sempre vai acontecer. Deus já marcou isso no céu. Sim. E marcou isso na terra. Aquilo que a gente está vivendo aqui hoje é a imagem que está lá. Né? Qual é a parte profética que eu quero que você perceba? O inimigo, ele trabalha nesse tempo, nos últimos dias, ele está trabalhando para que a nossa mente fique infrutífera. E isso que eu vou dizer aqui é muito sério. Né? Essas festas, elas são perpétuas, porque elas trazem uma memória de restauração. E eu estava até conversando com a Marcela esses dias, ali na frente da igreja, eu estava conversando com os irmãos, e eu tenho percebido isso. O último avivamento que o Senhor está trazendo sobre a terra, nós já estamos começando a vivê-lo. Porque nós estamos começando a perceber quem o nosso Deus é. E quando você conhece o teu Deus, você começa a se conhecer de uma forma muito mais profunda. Você já não começa a aceitar certas coisas que estão acontecendo na sua vida. Exatamente. Uns ciclos vão fechar e outros vão abrir. E isso que está acontecendo agora, exatamente nesse tempo. O Espírito Santo está fazendo uma restauração na mente e no caráter da Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo, ela não vai mais ficar chorando como uma menina. Sim. Ela vai entender que é o tempo de passar por lutas, porque o deserto é um processo que todo cristão vai passar para poder passar de fase. Engraçado que tem isso no videogame, tem isso no jogo de futebol, tem isso na corrida, tem isso em todo canto, irmãos. E a gente se ilude achando que Deus é tão bom, que não deixou os desertos para a gente ser treinado. Exatamente. Então eu quero deixar aqui claro essa parte, né, já considerando essa parte final. Pentecostes, ele é um fechamento e o início de ciclo. Assim como Deus deu as tábuas da lei para Moisés lá, que começou algo extraordinário, porque o povo sem lei, ele perece. Sim. A Bíblia é clara sobre isso. Mas aí o próprio Deus, o próprio Ruá, o próprio Espírito, o próprio Senhor, eu quero que você entenda isso. Ele estava na criação, criou tudo. E quando foi na festa de Pentecostes, que não é nada por acaso, o Senhor iniciou algo sobre a terra que ninguém tem mais autoridade do que isso que ele iniciou, que é a Igreja de Jesus, que é você, que é eu, somos nós. Então, eu quero dizer aqui que o Espírito Santo, ele vai, nesses últimos dias, trazer uma consciência, gente, de quem é o Senhor em nós. Exatamente. Em nós. Exatamente. E através de nós. Então, eu sempre digo isso, quando você entender esse processo, você vai começar a fluir dentro da sua casa. Porque a primeira igreja que o Senhor projetou é a família que você tem. Quando você cuidar dela, como diz lá em Timóteo, diz assim que o obreiro aprovado, né, ele sabe manejar a palavra e tal, mas mais para frente diz também acerca dos bispos. Eles dizem assim, olha, o bispo, ele tem que controlar a sua casa, ele tem que cuidar da sua casa bem. Por quê? Porque se ele não cuidar bem da casa dele, que é a família dele, que é o primeiro, que é o Éden dele, ele não vai conseguir cuidar da igreja de Deus. Sim. Por quê? Porque a igreja é um projeto que o próprio Deus trabalha dentro dela. Então nós somos apenas cooperadores, como o Bruce disse. Então eu quero deixar aqui essas considerações finais e agradecer, né, por esse momento que eu tive a oportunidade de falar isso aqui. Eu quero pedir que você marque esse tempo, porque não é à toa que nós estamos falando. Deus, ele está gerando isso já há um tempo nessa igreja. Sim. Na Santa Geração. E eu tenho percebido isso,
que chegou o tempo do aprendizado, mas do aprendizado prático, né? Um aprendizado em que, como o nosso apóstolo sempre fala, né? Temos que ser práticos. Então, o aprendizado prático, ele é simples, viu, queridos? Não invente, não. Né? Faça o que tem que fazer. Obrigado, viu, gente? Deus abençoe. Uau, que forte. Sim. Eu vou finalizar e resumir tudo isso que o Cláudio falou nas minhas considerações finais, que está lá em 2 Coríntios 3. Eu vou ler do 3 ao 6, que ele diz assim, vou até, porque eu não trouxe o óculos, vós mesmos, tendo demonstrado que sois uma carta de Cristo, resultante de nosso ministério, escrita não com tintas, mas com o Espírito do Deus vivo. Uau! Não em tábuas de pedras, mas em tábuas de corações humanos. Glória a Deus. E por intermédio de Cristo, que temos tamanha confiança em Deus, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nosso próprio mérito, mas a nossa capacidade que vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não de letras, mas do Espírito. Portanto, letra mata, mas o Espírito de Deus vivifica. Essa vai ser minhas considerações finais, porque não tem mais o que dizer. Eu creio muito na palavra do Senhor e eu acho que todo esse podcast foi resumindo nesse versículo. E nós precisamos entender que nós somos cartas de Cristo vivos. Uau. Então nós precisamos ser aquilo que o Senhor chamou a gente para ser. Amém. Eu quero pedir mais uma vez para que você faça os 3 Cs que eu sempre peço: curta, compartilha e comenta. Comenta aí Pentecostes. Eu vou saber que você chegou até agora no final. Achei legal que ela leu, que o versículo no final vai falar que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Não é a letra do estudo, pelo amor de Deus. não, Estude para você não ser um crente burro. Mas é a letra da lei. Exato, O que matava irmãos. era a letra da lei. Os ritos, Os entendeu? E o que vivifica é o Espírito. Isso. Esteja em Pentecostes, para que você seja vivificado. Exatamente. Nós Isso nos aí. vemos no próximo episódio. Muito obrigado por você ter chegado até aqui. Não E a Te hashtag. vejo em Pentecostes. Beleza. Hashtag Pentecostes. Não esquece de vir no culto domingo. Exatamente. Só vem. Até mais.